Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser sobre a correção do caderno de atividades. Nós já estamos falando sobre polígonos e a página que você vai abrir aí do seu caderno de atividades é a página 25 e 26. Então já corre lá, pega o seu material, deixa aí do seu lado, lápis, borracha, e hoje nós vamos apenas olhar para o caderno de atividades, ok? A primeira atividade da página 25 é o exercício 20. Está escrito assim, ó. Observe as figuras e em seguida complete a tabela. Então, se você olhar aí, tem várias figuras coloridas, da letra A até a letra J. Será que todas são polígonos? Vamos ver o que o exercício está perguntando? Olha, é para você preencher uma tabelinha com as letras onde você vai colocar quais são polígonos e quais não são polígonos. Será que a letra A é polígono? A letra B, será que é um polígono? Um polígono tem características especiais, não tem? Vamos ver quais são polígonos e quais não são polígonos. Ó, a letra A é um polígono. Polígono porque é uma figura fechada, só é formada por segmento de reta, não é vazada, ou seja, não tem buraquinho lá no meio, e as linhas não se cruzam no meio aí da figura da letra A. Então, a letra A é um polígono. A letra C também é um polígono, formada apenas por segmento de reta, é uma linha fechada, uma linha poligonal fechada. A letra E também, e a letra H. Essas figuras, então, são polígonos. Quais não são polígonos? A letra B. Professora, por que a letra B não é um polígono? A letra B é um cubo, não é uma figura plana. Então, nós podemos dizer que o cubo é composto por polígonos, porque ele é composto por figuras planas, mas ele, como um todo, não é um polígono, é um sólido geométrico, tá ok? A letra D não é um polígono. Por que não é um polígono? Porque é uma figura vazada, tá vendo aqui, ó? Tem um buraquinho no meio, então não é considerado um polígono. A letra F ó, tem uma parte arredondada. Não é composta apenas por segmentos de reta, então não é um polígono. Outra letra que não é um polígono, a letra G. Por que a letra G não é um polígono? É uma linha, porém não é fechada. A superfície tem que ser plana, fechada, formada apenas por segmentos de reta, não pode ser vazada, tá? E não pode ter linhas no seu interior que se cruzam. Outra figura que não é um polígono, depois da letra G nós temos a letra I, olha aqui, essa de verde. Por que não é um polígono? Porque aqui no cantinho, ó, nós temos as partes arredondadas, então não é composta apenas por segmentos de reta. E finalmente aqui a letra J, que também não é uma figura plana, tem o formato aqui de uma pirâmide, ok? Então são essas aí as respostas que você vai completar no seu caderno de atividade no exercício 20. Vamos para a próxima? Quais são as condições para que uma figura geométrica seja considerada um polígono? Eu acabei de falar para vocês, no exercício que a gente fez, nós falamos quais são as condições para ser um polígono. Ó, a figura deve ser plana, não pode ser vazada, delimitada somente por segmentos de reta que não se cruzam e os polígonos não admitem linhas em seu interior. Então, essas são as condições para que uma figura geométrica seja considerada um polígono, ok? Próximo. Complete a tabela com a quantidade de lados e vértices de cada polígono. O polígono, a gente já viu durante as nossas aulas, que ele possui alguns elementos. Ele possui vértices, ele possui lados, ele possui ângulos, ângulos internos e externos, e também possui diagonal, ou mais de uma diagonal, várias diagonais. E aqui, nesse polígono aqui, se você observar esse que está de amarelo, e contar quantos lados ele tem, 1, 2, 3, 4. Então, você vai vir aqui onde está escrito o número de lados e você vai colocar o 4. Da mesma forma, você vai olhar para o polígono que está embaixo.
vai contar quantos lados tem esse polígono. 1, 2, 3, 4, 5. Escreva aí no seu caderno de atividades o número de lados 5, ok? Próximo, esse é muito fácil, né, professora? 3 lados, é o triângulo, né? Coloque aí, ó, 3 lados, ok? Professora, esse polígono aí, ele tem quantos lados? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Será que você lembra o nome do polígono que tem 7 lados? Se você não lembra, olha lá na sua apostila e nas aulinhas que a professora também já postou durante a semana e vai treinando. É o heptágono, tá? O polígono de 4 lados são os quadriláteros, e tem vários quadriláteros. Esse aqui é o trapézio. De 5 lados é o pentágono. Lembra quando o Brasil ganhou 5 vezes na Copa do Mundo? Ele foi pentacampeão, tá? Então é pentágono. 3 lados é o triângulo, 7 lados, heptágono. Agora o número de vértices do polígono que tem 4 lados, ele também possui 4 vértices. O que são vértices? Vértice nada mais é do que o encontro dos lados. A gente fala aqui exatamente a quininha do polígono, tá? Então aqui, ó, nesse amarelo que é o trapézio, que é um quadrilátero, porque ele tem 4 lados, ele possui 1, 2, 3, 4 vértices. Se eu olhar para a figura de baixo, que é um pentágono, ele também vai ter 5 vértices. Professora, e esse daqui de baixo, que tem 7 lados, que você falou que é o heptágono, ele também vai ter 7 vértices. E por último, o triângulo, ele também vai ter 3 vértices. Que interessante, né? O número de lados, você pode observar aqui, foi igual ao número de vértices. A próxima pergunta vem exatamente falando sobre isso. O que podemos afirmar em relação à quantidade de lados e de vértices de cada polígono? Resposta: em cada polígono, a quantidade de lados é igual à quantidade de vértices. Não foi isso que a gente observou na tabelinha que a gente acabou de completar? Então, você vai ir no seu caderno de atividades e vai colocar essa resposta. Eu observei que em cada polígono, a quantidade de lados é igual à quantidade de vértices. Beleza? Já no exercício 22, eu coloquei aqui uma sugestão de resposta. Por quê? Está escrito assim, ó. Desenhe na malha quadriculada os polígonos solicitados, de modo que os lados estejam sempre sobre as linhas tracejadas. Aí ele fala na letra A que quer que você desenhe um octógono. Octógono é um polígono que tem 8 lados. E na letra B, ele quer que você desenhe um hexágono. Um hexágono é um polígono que tem 6 lados, só que ele colocou algumas condições. Na letra A, tem que ser octógono, ou seja, tem que ter 8 lados, porém, tem que ser formado com 24 quadradinhos. Então, você pode fazer uma figura que não precisa ser necessariamente igual que a professora desenhou aqui, mas tem que ter 8 lados e tem que ter 24 quadradinhos. Vamos conferir se essa daqui tem 8? Observe aqui, ó, no mouse, ó. Conta junto comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é o octógono, possui 8 lados. Agora, você vai contar se o contorno da figura, que nós chamamos de perímetro, tem 24 quadradinhos. Se você sair contando aqui os ladinhos do quadradinho, você vai ver que no total serão 24. Começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Lembrando que nós estamos contando o contorno da figura, o perímetro, tá bom? Então, aqui é uma sugestão para você. Se você fez outro formato, mas também teve 8 lados e ocupou 24 quadradinhos no perímetro, no contorno, tá belezinha, tá bom? Letra B. Hexágono, então tem que ter 6 lados. Eu fiz aqui uma sugestão, olha, observe aqui, ó. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 lados, certinho. Mas ele falou que tem que ter quantos quadradinhos? 5 quadradinhos, formado com 5 quadradinhos. Aí você vai fazer aí a contagem para ver se tem 5 quadradinhos no seu, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Deu 5 quadradinhos aqui no total. Aqui 24 quadradinhos e aqui 5 quadradinhos, tá bom? Se você não conseguiu, porque geralmente, quando a gente está na sala de aula, essa é uma atividade que os alunos têm dificuldade em colocar um octógono com 24 quadradinhos, um hexágono com 5 quadradinhos. Então, estou colocando aí a resposta. Se você não conseguiu, você pode observar agora e copiar, prestando atenção e entendendo. Beleza? Vamos para o próximo? Complete a tabela. Essa tabela aqui tem nome do polígono, tem os vértices, os lados e a representação geométrica, que é o desenho do polígono. Esse polígono aqui, muita gente fala assim, professora, o nome do polígono é uma seta. Não. Para você dar o nome do polígono, você vai contar quantos lados o polígono tem, tá? Ou você pode contar também a quantidade de vértices. Se nós contarmos aqui, ó, vamos começar pela letra A, olhando a representação geométrica. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 lados, 7 vértices. Você lembra como é que é o nome do polígono que possui 7 lados? Isso mesmo, heptágono. Então, você vai escrever aí, nome do polígono, heptágono. Os vértices, eles têm que ser representados com letras maiúsculas. Então, aqui, ó, ele já está na representação geométrica, tá vendo? Vértice A, vértice B, vértice C. Então, você vai fazer somente isso. Onde tem vértices com letra maiúscula, você vai colocar da letra A até a letra G. E os lados? Os lados, olha aqui, nesse primeiro um lado começa no vértice A e termina no vértice B. O outro começa no vértice B e termina no vértice C. Eu posso fazer a leitura AB ou BA, tanto faz, porque isso não vai mudar o tamanho do lado. Então, aqui onde tem lados, você vai colocar o seguinte, ó, AB, BC, CD, DE, EF, FG e GA. É só você ir olhando pela figura. Beleza? O próximo aqui, a tia já lançou até a resposta aqui, né? Qual será o nome desse polígono? Poxa, professora, não tem a representação geométrica. Não tem problema. É só você olhar aqui onde está escrito lados, que já tem a representação dos lados. Ó, lado XY, um lado. YZ, 2. ZW, 3. WX, 4. Se tem 4 lados, o polígono que possui 4 lados, ele é chamado de quadrilátero, tá? Como ele não falou qual quadrilátero que é, pode ser um trapézio, pode ser um losango, pode ser um retângulo, pode ser um quadrado, você pode fazer a representação geométrica que você achar melhor, tá? Aqui, os vértices, eu vou olhar nos meus lados aqui. Apareceu a letrinha X, a letra Y, a letra Z e W. Então, essas letras representam os vértices, tá bom? 4 vértices. E na representação geométrica, você vai desenhar um quadrilátero aí. Nós colocamos aqui um retângulo, tá bom? Ó, vértice X, Y, Z, W. Está seguindo direitinho a orientação dos lados, ó. X, Y, Y, Z, ZW, WX, ok? Última linha aqui dessa tabelinha. Está dizendo que o nome do polígono é pentágono. Ah, professor, então tem 5 lados. Muito bem. Aí ele já disse quais são as letrinhas dos vértices. Serão L, M, N, O e P. Então, ó, você já sabe que os vértices, você vai usar essas letrinhas. Se você quiser desenhar primeiro a figura, você pode desenhar aqui. Eu coloquei um pentágono aqui. Professor, eu fiz o formato de uma casinha, tá certo? Tá, se é uma figura fechada, formada apenas por segmentos de reta, não possui parte curva, não tem um buraco e as linhas não se cruzam no interior, é um polígono.
Então, é um pentágono. Então, aqui está a minha figura, ó. Vê se tem todos os vértices que foram aqui dados no exercício. Ó, L, M, N, O, P. Beleza, agora eu vou completar com os lados. É só olhar, ó. LM é um lado. MR, MN, outro lado. NO, OP e PL. Tá vendo aí? Pronto. Sua tabela já está completinha. Fácil, não é? Vai dando certinho aí, tá bom? Para você não se perder nos exercícios que a gente já fez a correção. Nossa próxima atividade de hoje vai ser sobre polígonos regulares. E você lembra o que são polígonos regulares? Nós temos aqui dois polígonos. Um é um triângulo e outro é um quadrado. O que a gente pode observar nessas duas figuras? Na primeira figura, eu posso observar que ele possui todos os lados com a mesma medida. 3 centímetros, 3 centímetros e 3 centímetros. E todos os ângulos também são iguais. 60 graus, 60, 60, 60. Nós até já aprendemos essa semana como que é chamado o triângulo que possui os 3 lados iguais. Eu vou deixar para você pensar e lembrar mais um pouquinho. Se você não lembra agora, você depois vai voltar lá nas nossas aulas e vai revisar, tá bom? 3 lados iguais. Então aqui, ó, na outra figura, eu estou observando que é um quadrado. Por quê? Todos os lados são iguais. 4 centímetros, 4 centímetros, 4 e 4. Além de todos os lados serem iguais, esse quadradinho aqui no canto representa um ângulo de 90 graus, que nós também chamamos de ângulo reto. Ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Então, esses polígonos são regulares? Será que são polígonos regulares? Aí eu coloquei aqui para a gente relembrar. Regular versus irregular. Polígono regular é aquele em que todos os lados e os ângulos têm a mesma medida. E ele é chamado irregular quando ele tem um ângulo e lados internos com medidas diferentes. Então, eu posso afirmar que esses polígonos são regulares? Sim, pois os lados e os ângulos têm a mesma medida. E aí, gente, o que vocês acharam da aula de hoje? Fácil, né? Essa matéria é bem gostosa de estudar. Basta a gente fixar o nome dos polígonos, treinar, e assim a gente vai caminhando e vai chegando no nosso objetivo. Para terminar a nossa aulinha de hoje, eu deixei aí um versículo para vocês irem pensando nesse tempo que a gente está trancadinho dentro de casa, para entregar todas as preocupações na mão de Papai do Céu, tá bom? Que Ele tem cuidado de todos nós. Até a nossa próxima aula. Tchauzinho!